Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Eu te convido a passar a próxima hora aqui comigo. Estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube da Jovem Pan. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se despede oficialmente hoje do cargo após 2 anos de mandato. No lugar dela, assumirá interinamente o subprocurador Alcides Martins, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Martins assume interinamente porque Augusto Aras, indicado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, só será sabatinado pelo Senado na próxima semana, quando também deverá acontecer a votação. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Plenário do Senado pode votar ainda hoje proposta que reduz a transparência e dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades em campanhas eleitorais. O projeto sugere, por exemplo, que o fundo partidário possa ser utilizado para pagar advogados e quitar multas decorrentes de propaganda eleitoral irregular. Justiça Federal de São Paulo rejeita a denúncia apresentada pelo MPF contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, José Ferreira da Silva, acusados de corrupção passiva. A denúncia também foi rejeitada em relação a outros 3 executivos da Odebrecht por corrupção ativa. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, passa a ser investigado por empregar o sogro em cargo na Defesa Civil, mesmo sem qualificações. Informações com Rodrigo Viga. O Palácio Guanabara nega qualquer tipo de interferência ou de influência na indicação de seu Jadir Brandão, sogro do governador do estado do Rio de Janeiro, para este cargo de agente da Defesa Civil no município de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Justiça de São Paulo decreta a prisão preventiva dos 2 seguranças suspeitos de torturar um jovem de 17 anos em um supermercado na zona sul de São Paulo. Natasha Mazaro. Os 2 já estavam presos temporariamente há mais de uma semana. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal da Manhã, segunda edição, que está só começando. O senador Eduardo Braga, do MDB, entregou nesta segunda-feira um parecer favorável à indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. De Brasília, as informações com o repórter Levi Guimarães. O senador Eduardo Braga, do MDB, apresentou um parecer favorável à aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do nome de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Como o senador já havia adiantado, o relatório é meramente técnico e não faz um juízo de valor da escolha de Aras, atestando apenas a constitucionalidade da indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parecer, o subprocurador atende a todas as exigências técnicas e legais para exercer o cargo. O parecer exige que Augusto Aras se afaste do escritório de advocacia, do qual faz parte. Como ele entrou no Ministério Público antes da Constituição de 88, pode acumular as carreiras de procurador e advogado. Eduardo Braga destacou que Aras já assinou esse compromisso. Em sendo aprovado pelo Senado, ele entregará a sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados e sairá da sociedade Aras Advogados Associados para que ele possa, com absoluta liberdade, exercer a função de procurador-geral. O relator disse que o fato de Augusto Aras não ter constado na lista tríplice do Ministério Público Federal não deve atrapalhar a aprovação dele pela Casa, que deve acontecer com o apoio tanto de governistas como de membros da oposição. A postura moderada do subprocurador em diferentes temas, como na questão ambiental, tem agradado líderes do Senado. Na visão de Eduardo Braga, é preciso um PGR com bom senso para não prejudicar o desenvolvimento do país. Nós também esperamos que a PGR possa atuar firmemente, dizer que a racionalidade e o bom senso devem ser primordial neste momento que a economia está esperando novas regulações que possam pacificar e garantir segurança jurídica para o investidor. O relatório da indicação de Augusto Aras vai ser lido na CCJ amanhã de manhã.
A partir daí, os senadores vão receber uma vista coletiva de uma semana para analisar o texto e preparar a sabatina, prevista para o dia 25. A votação, tanto na comissão como no plenário do Senado, podem acontecer nesse mesmo dia, de forma secreta, caso haja acordo entre os senadores. De Brasília, Levi Guimarães. E o Senado pode votar hoje um projeto de lei que amplia o fundo eleitoral e deve reduzir a transparência nas próximas campanhas. Vamos a Brasília mais uma vez para as informações com o repórter Antônio Maldonado. O plenário do Senado Federal pode votar já nesta terça-feira uma proposta que, na prática, reduz a transparência e dificulta a fiscalização de eventuais irregularidades em campanhas eleitorais. O projeto, que já passou pela Câmara dos Deputados, sugere, por exemplo, que o fundo partidário, que é abastecido pela União e, em tese, deve ser utilizado para a manutenção dos partidos, possa ser utilizado para pagar advogados e contadores, para quitar multas decorrentes de propaganda eleitoral irregular e para custear a alocação de bens ou o impulsionamento de publicações em redes sociais. Além disso, amplia o fundo eleitoral, que também é abastecido pelo Estado, mas é destinado ao custeio das campanhas e não dos partidos, de modo que os candidatos a prefeito possam ter para as campanhas do ano que vem mais do que o dobro de recursos do que tiveram governadores, deputados, senadores e os candidatos à presidência da República juntos em 2018. Mudanças que, na avaliação do senador Randolfo Rodrigues, merecem o repúdio da sociedade. Ela traz um conjunto de impropriedades. Dentre elas, imaginem vocês a possibilidade de recursos públicos de fundo partidário pagar multas atribuídas a partidos. É a mesma coisa. O partido comete uma infração, comete um delito e os recursos públicos que vão pagar pelo delito cometido. O relator da proposta, o senador Everton Rocha, explica que o texto que será votado não prevê valores para o fundo eleitoral, apenas regras para a distribuição dos recursos. Como lembra o pedetista, o montante que a União deverá investir no ano que vem ainda será definido pelos próprios parlamentares no orçamento que deverá ser aprovado até o mês de dezembro. O que nós tiramos é a questão dos 30% que hoje é destinado das emendas de bancada para o fundo eleitoral das campanhas. Então, a questão de valor é em um outro projeto, e que é o de orçamento no final do ano. Nós não iremos discutir valor de orçamento de fundo eleitoral nesse projeto. Especialistas estão preocupados porque, além de ampliar o modo como os deputados e senadores podem usar o dinheiro público em favor deles próprios, o projeto dificulta a fiscalização de candidatos e partidos. Dentre outros pontos, o texto cria uma brecha para livrar dirigentes partidários que não repassarem os recursos mínimos para o incentivo de participação de mulheres na política e determina que um partido só poderá ser punido na Justiça Eleitoral caso seja provada a intenção da prática da irregularidade na prestação de contas. O fato é que, para que já estejam em vigor nas eleições do ano que vem, as novas regras precisam ser aprovadas pelo Congresso e sancionadas pelo presidente da República até um ano antes do pleito, ou seja, até o início de outubro. De Brasília, Antônio Maldonado. E de Brasília vamos direto ao Rio de Janeiro. Nosso querido Rodrigo Viga já está a postos para falar com a gente. Bom dia, Viga. Bem, Marcela, como é que você está? Tudo tranquilo ou não? Tudo certo, e por aí? Eu estou debaixo de uma sombra aqui porque o sol está de rachar nessa terça-feira. Termômetro já na casa dos 33 por aqui. Tá quente aí, Marcela? Tá quente por aqui também, viu, Viga? Aqui no estúdio um pouquinho mais frio, mas lá fora bastante sol. Pois é. Então, que inverno é esse, né, minha cara Marcela? Tá bem estranho, tá bem esquisito. Hoje é um dia bastante agitado aqui no Rio de Janeiro. Nós começamos, inclusive, com um incêndio em um ônibus na linha amarela, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, causando problema, dor de cabeça, transtorno para as pessoas que estavam a caminho do trabalho. Marcela, ouvintes e internautas da Jovem Pan, desde cedo, né? A Polícia Civil cumprindo mandado de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Lis, que está sendo até desligada do seu partido, depois de que muitas suspeitas foram levantadas contra ela em torno do assassinato, da morte do marido, né? O pastor Anderson do Carmo, em junho deste ano. Os policiais civis estiveram
na casa da família, onde o casal vivia com mais de 50 filhos, entre biológicos, né, e adotivos, em Niterói, na região metropolitana, no centro do Rio de Janeiro, e também em Brasília, na capital federal. Tudo isso acontece, viu, minha cara Marcela, ouvinte internauta da Jovem Pan, poucos dias da reconstituição do crime, que está marcada, né, está programada para acontecer no próximo sábado. Quase 15 pessoas foram intimadas para participar desta reprodução simulada, inclusive a própria deputada federal Flor de Lis. 2 filhos do casal, né? Um filho biológico de Flor de Lis e um filho adotivo do pastor e da deputada federal, que estão presos, já foram indiciados, acusados de participação direta no crime, no assassinato. Tem operação também da Polícia do Rio de Janeiro, minha cara Marcela, ouvintes internautas da Jovem Pan. Como eu sempre digo, tem mais operação hoje aqui do que nas mesas dos hospitais do município, do estado, do Witzel e do Crivella. Mas tem uma quadrilha aí que também está sendo alvo de mandados de busca e apreensão, viu, minha cara Marcela? É uma quadrilha que andava movimentando muito dinheiro, depósitos em frequência, né, em altos volumes, vinham sendo feitos em uma empresa de fachada situada, baseada em Ribeirão Preto, aí em São Paulo. Essas movimentações chamaram a atenção da polícia, que está cumprindo hoje 10 mandados de busca e apreensão. E as operações não param por aí não, viu, minha cara Marcelo, ouvintes internautas da Jovem Pan. Tem operação na linha de frente da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, acontecendo em Belfor Roxo e novamente na favela do Jacarezinho, com direito, inclusive, a problemas, mais uma vez, na circulação de trens. É uma medida preventiva, né? Visto que se o fogo está cruzado, né? Se o tiroteio está comendo solto, é uma ação preventiva para evitar a exposição de funcionários e principalmente dos passageiros que usam a Supervia. A Supervia, em parceria com a Polícia do Rio de Janeiro, inclusive, descobriu que existe uma quadrilha, viu, minha cara Marcelo, ouvintes e internautas da Jovem Pan, que está clonando, falsificando, adulterando aqueles cartões de embarque. Deve ser assim, então, deve ser assim também aí em São Paulo, né, minha cara Marcela? Em vez de aquele bilhetinho antigo de papel, hoje é tudo eletrônico, né? Então, tem uma quadrilha que estava clonando cartões, falsificando cartões. Funcionava da seguinte forma: uma passagem que custa R$4, R$4,40. Essa quadrilha oferecia para as pessoas ainda na fila de embarque ou na fila dos guichês da Supervia por um valor mais baixo. Ó, vem comigo aqui que por R$4 você embarca. As pessoas davam os R$4 na mão dos integrantes dessa quadrilha e conseguiam embarcar nos trens urbanos do Rio de Janeiro. 2 pessoas já foram presas, mas estima-se que seja apenas a chamada ponta do iceberg nessa investigação, que promete ser aprofundada muito mais aí nos próximos dias, viu, Marcelo? Aqui em São Paulo também tem esse esquema, viu, Viga? Bem parecido com o Rio de Janeiro nesse aspecto. E hoje, dia quente aí no Rio de Janeiro, cheio de operações também, né, Viga? Obrigada pela sua participação. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. É difícil não ser agitado por aqui, viu, minha cara Marcela? Todo dia é dia, né? De temperatura elevada na área da segurança e também com os termômetros da cidade do Rio de Janeiro. Antes que eu me esqueça, tá, Marcela? Naquela estatística triste e lamentável, nós tivemos a morte aí de mais um policial nas últimas horas, Ricardo Souza. Ele tinha sido baleado junto com um parceiro numa operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana, no último dia 11. Estava internado e acabou morrendo nas últimas horas, elevando para mais de 40, né, o total de agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019. São mais de 140 alvejados, segundo estatísticas extraoficiais. E com relação ao Hospital Badim, onde houve aquele incêndio trágico na quinta-feira da semana passada, a Polícia do Rio de Janeiro está recolhendo peças do gerador para fazer uma perícia mais aprofundada no Instituto de Criminalística Carlos Éboli. A Polícia Fluminense também, os peritos estão entrando em contato com a empresa fabricante do equipamento para saber se houve uma falha no gerador que foi a origem daquele incêndio trágico que vitimou 12 pessoas. Mas as linhas de investigação da Polícia do Rio de Janeiro apontam em algumas direções. Primeiro, que houve demora no socorro na retirada das pessoas da ala antiga do Hospital Badim, que o gerador estava posicionado no local talvez inadequado, que os dutos de ventilação acabaram se transformando em dutos de passagem, né, de condução da fumaça
oriunda justamente desse gerador, e ainda existe a possibilidade de ter havido algum erro de projeto nesse gerador que era alimentado por óleo combustível, mas ficava no subsolo do Hospital Badim. Funcionários do Hospital Badim, mais de 50, foram convocados nesta terça-feira para fazer uma faxina, uma limpeza geral na ala nova. Para que você tenha uma ideia, né, minha cara Marcelo, ouvinte internado da Jovem Pan, o incêndio foi na ala velha, mas a fuligem e a fumaça foram tão intensas que sujou e danificou algumas partes da estrutura da ala nova do Hospital Badim, que recentemente passou por obras e reformas. Marcelo. É realmente uma tragédia, né, Viga? E a respeito do número de policiais mortos, infelizmente uma estatística que todo dia tem uma nova atualização. Você traz aqui pra gente no Jornal da Manhã, né, infelizmente. Obrigada, Viga, pelas suas informações. Um bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia. Bom, já em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deve reassumir hoje o Poder Executivo e promete sancionar flexibilização da posse de armas. As informações com o repórter Matheus Meirelles. O presidente Jair Bolsonaro começa a recuperação em casa após 9 dias internado em São Paulo. Ele chegou a Brasília nesta segunda-feira, depois de deixar o Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, com forte esquema de segurança. Ao chegar na capital federal, Bolsonaro afirmou que já reassume nesta terça-feira. Eu reassumo a presidência, sanciono a lei do voto. É muito alto aqui. O pessoal do campo. Trata-se de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional no final de agosto, que considera a posse de arma para toda a extensão de imóveis rurais. O presidente permanece com a rotina de dieta e atividade física em domicílio. Ele teve melhoras nos exames, com ênfase na recuperação do trânsito intestinal. O diretor do Hospital Vila Nova Star, Antônio Antonieto, destaca a evolução de Bolsonaro. Ele veio com a melhora progressiva, foi aceitando alimentação oral, a alimentação parenteral foi retirada, portanto, foi a evolução que se esperava mesmo que tivesse para o tipo de cirurgia. E os cuidados devem se manter, como todos sabem. Quando tem alta, os cuidados de alimentação, de fisioterapia devem permanecer. Segundo Antônio Antonieto, o presidente continua com a dieta cremosa. A próxima etapa é de ingestão de alimentos pastosos. Na sexta-feira, Bolsonaro deve ir a um centro médico em Brasília para avaliar a recuperação, podendo voltar à dieta normal, dependendo dos resultados dos exames. A programação na Assembleia Geral da ONU em Nova York foi mantida. Houve alteração apenas na data de ida para os Estados Unidos, já que a viagem estava prevista para o dia 22, mas ocorrerá apenas em 23 de setembro. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, explicou a mudança de planos. O presidente entendeu que ele não deve expor-se nesse momento a viagens um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração perante o mundo, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia e tantos outros temas que vicejam. Após o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, Jair Bolsonaro segue para o Texas, onde se reunirá com industriais, empresários e oficiais das Forças Armadas norte-americanas. Ele volta ao Brasil no dia 25 de setembro. Em outubro, o presidente tem viagens confirmadas para Japão, China e Oriente Médio, com duração de 10 dias. E aqui em São Paulo, um clima ameno, mas vamos saber agora como fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brandt. Por enquanto, o tempo segue firme e muito quente na maioria das regiões brasileiras. Só que tem uma frente fria no sul do Brasil que hoje provoca chuva forte de novo no Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte do estado. Também tem previsão para pancadas de chuva em Santa Catarina e de forma muito isolada no sudoeste do Paraná. A expectativa é de mais um dia quente e com pancadas de chuva também no Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Só não vai chover no Tocantins, assim como em grande parte do centro-oeste, do sudeste e interior do nordeste. Quanto à temperatura, hoje a máxima não passa dos 17 graus na capital dos gaúchos, justamente por causa do mau tempo e pela mudança na direção dos ventos. Só que vai chegar aos 38 em Campo Grande, 37 em Cuiabá e 39 graus na região de Palmas, no Tocantins. Na capital paulista, a temperatura facilmente ultrapassa os 30 graus hoje à tarde e nada de chuva por enquanto.
enquanto. Aliás, até o final desta semana, a expectativa é de tempo seco em São Paulo, mas tudo indica que vem mudanças por aí e ela deve acontecer no fim de semana. Enquanto essa mudança não chega, hoje a máxima chega aos 31 graus na capital e amanhã vai passar dos 32 graus. Quer saber da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Raquel Dodge defende a autonomia do Ministério Público em despedida da Procuradoria-Geral da República. Em discurso nesta segunda-feira, ela disse que a instituição compreendeu que essa característica é fundamental há 30 anos, ao sair da ditadura militar e entrar na democracia. Dodge declarou: é com independência e autonomia que o Ministério Público cumpre a sua missão constitucional e que fora da ordem democrática não há salvação. Também acrescentou que sem proteção dos direitos fundamentais não há sociedade justa e sem justiça não há democracia. Durante o mandato, Raquel Dodge rebateu acusações de que não teria contribuído para o avanço da Lava Jato frente aos ataques à operação. Na despedida, na semana passada, no Supremo Tribunal Federal, Dodge também fez questão de defender de maneira enfática a democracia no país. Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Protejam a democracia brasileira. Preterida pelo presidente Jair Bolsonaro para exercer um novo mandato, a procuradora-geral deixa o cargo hoje, após 2 anos na função. Raquel Dodge será substituída inicialmente pelo subprocurador-geral Alcides Martins, que assume interinamente a Procuradoria-Geral da República. Em até 2 semanas após a aprovação do Senado, a expectativa é que seja nomeado para a PGR o também subprocurador-geral Augusto Aras, escolhido por Bolsonaro. Durante a gestão de Dodge, foram apresentadas 63 denúncias ao STF e ao STJ. E também a procuradora recebeu críticas internas em meio à discussão sobre o fim do auxílio moradia. No total, 53 milhões de reais destinados ao pagamento do benefício tiveram de ser remanejados com a finalidade de cumprir o teto de gastos. O advogado Antônio de Almeida Castro, Cacai, que defende envolvidos na Lava Jato, evita criticar Dodge, mas chama de grave o momento da procuradora. Então a doutora Raquel pegou a Procuradoria num momento muito complicado e, do meu ponto de vista, ela deu dignidade à Procuradoria. Ela trabalhou bem, com serenidade, longe dos holofotes, que era a marca característica da Procuradoria. É claro que na base dela ainda assim ficou muito difícil, mas eu quero parabenizar a doutora Raquel pela gestão que fez. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, sempre foi um crítico da Lava Jato. O criminalista Fernando José da Costa avalia que a Procuradoria não avançou e compara o mandato de Raquel Dodge com o do antecessor, Rodrigo Janot. Vi no mandato da doutora Raquel Dodge o extremo ao contrário, a não realização de um trabalho de novas colaborações e leniências e uma preocupação com a revogação de muitas leniências de inadimplentes. O criminalista considera fundamental que o novo procurador tenha preocupação com os acordos de leniência. Raquel Dodge afirmou que deu ao Ministério Público todos os instrumentos necessários para combater a corrupção no país. E mesmo com o Dia dos Pais, o comércio registrou em agosto o pior desempenho dos últimos 4 meses. O destaque é do repórter Marcelo Matos. O comércio registrou em agosto o pior desempenho dos últimos 4 meses. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, ressalta que a alta de 1,5% revela o movimento de desaceleração do consumo. Na comparação anual, o crescimento de 1,5% foi mais fraco do que julho e junho, por exemplo, quando o crescimento anual ficou ali na casa dos 4%. E quando nós comparamos agosto desse ano com julho, né, desse ano também, fazendo aí o ajuste sazonal, houve uma retração de 0,9%. Então isso revela realmente que houve uma desaceleração da atividade varejista no mês de agosto, sinalizando, ou seja, mostrando que a economia brasileira ainda continua patinando, ou seja, nós não temos
uma economia crescendo de forma exuberante. Tanto os dados do varejo quanto os próprios dados da indústria mostram que, de fato, o crescimento econômico está bem letárgico nesse ano de 2019. O Dia dos Pais salvou o mês. A data, em 2019, teve o melhor desempenho dos últimos 6 anos. Tecidos e veículos foram os setores que mais impactaram o comércio positivamente. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila Silveira, mais conhecida como Camilota XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e os jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL Esports. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Aqui você fica bem informado 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a Justiça Federal rejeitou uma denúncia apresentada pela Força Tarefa da Lava Jato contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, Frei Chico, sob a acusação de corrupção passiva. As informações com a repórter Camila Yunis. A Justiça Federal de São Paulo rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula e o irmão dele, José Ferreira da Silva, acusados de corrupção passiva. A denúncia também foi rejeitada em relação a outros 3 executivos da Odebrecht por corrupção ativa. O juiz federal Ali Maslon considerou que os fatos da denúncia não possuem todos os elementos legais exigidos para comprovar o crime. Segundo o magistrado, a denúncia é inepta e não seria preciso ter aguçado o senso de justiça, bastando de um pouco de bom senso para perceber que a acusação está lastreada em interpretações e um amontoado de suposições.
De acordo com o Ministério Público Federal, o irmão de Lula teria recebido mais de R$1 milhão por meio de pagamento de mesadas. Lula sugeriu que a Odebrecht contratasse seu irmão, conhecido como Frei Chico, para intermediar um diálogo entre a construtora e trabalhadores. No final do contrato, em 2002, quando Lula se elegeu, Chico teria passado a receber uma mesada para manter uma relação favorável aos interesses da companhia. Segundo a procuradora Ana Maria Osória Silva, o pagamento de propina começou ainda nos anos 90. O pagamento para o Frei Chico começou ainda na década de 90 e se estendeu até 2015. Então nós estamos falando aí de 3 décadas de pagamento de propina. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a defesa de Lula diz que a nova denúncia oferece as mesmas e descabidas acusações já apresentadas em outras ações penais contra o ex-presidente. Já a Odebrecht emitiu um comunicado afirmando que tem colaborado com as autoridades de forma permanente e eficaz em busca de pleno esclarecimento de fatos do passado. A Força-Tarefa da Lava Jato disse que ainda não foi notificada sobre a decisão da Justiça. O Ministério Público afirmou que irá recorrer da decisão. O ministro Luiz Fux afirma que novas regras eleitorais serão judicializadas se forem aprovadas pelo Congresso Nacional. O vice-presidente do STF e ex-presidente do TSE disse nesta segunda-feira, durante um congresso no Rio de Janeiro, que a proposta representa um retrocesso. Vivemos na era da transparência e com o dinheiro público, o segredo não pode ser a alma do negócio, salientou. O projeto que muda a legislação eleitoral, a lei dos partidos e outras regras já foi aprovado na Câmara e pode ser votado nesta terça-feira no Senado. E o Senado encerra a discussão da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Os parlamentares fizeram nesta segunda-feira a 5ª sessão dedicada à discussão da PEC e apresentaram 78 emendas para tentar alterar o texto. Agora, o relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, deverá apresentar o parecer à Comissão de Constituição e Justiça para análise. Se aprovada, a PEC segue ao plenário para ser votada, o que deve ocorrer na próxima semana, entre o dia 24 de setembro. O STF arquiva trechos de delação de Léo Pinheiros que citam Rodrigo Maia e integrantes do Judiciário. O ministro e relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, acolheu os pedidos feitos pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sobre o acordo do ex-presidente da OAS. Os trechos arquivados se referem ao presidente do TCU, José Múcio Monteiro, ao ministro do STJ, Humberto Martins, e a um irmão do presidente do STF, Dias Toffoli. No entendimento da chefe do Ministério Público Federal, os indícios apresentados pelo empresário não justificavam a abertura de investigações. E as Forças Armadas da Arábia Saudita afirmaram que as armas usadas nos ataques a refinarias são iranianas. Polêmica no Oriente Médio, as informações com a repórter Nani Cox. As Forças Armadas da Arábia Saudita afirmaram que as armas usadas em 2 ataques a refinarias são de origem iraniana. O exército saudita completou que os drones não foram lançados do Iêmen, conforme alegado pelo grupo Houthi, que assumiu a autoria da ofensiva. Os rebeldes estão há 5 anos em conflito com a coalizão militar liderada pelos sauditas e são apoiados pelo Irã. As investigações preliminares foram feitas com auxílio de órgãos de inteligência norte-americanos que compartilharam dados com o país saudita. As apurações ainda precisam ser concluídas, mas o anúncio das Forças Armadas gera tensões após a ameaça de retaliação por parte dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já havia acusado o Irã de ter orquestrado os ataques e tinha avisado que aguardava posicionamento de Riad para replicar a ofensiva. O mandatário iraniano Hassan Rouhani negou que esteja por trás dos bombardeios às refinarias. Rouhani disse que o Iêmen organizou o ataque como resposta às agressões sofridas durante o conflito com a Arábia Saudita. A declaração foi feita ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que fez um apelo para que as autoridades não tirem conclusões precipitadas sobre a autoria do atentado. O russo ainda disse que dispõe de mísseis que poderiam ajudar a Arábia Saudita a proteger o território. O secretário
secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse que a situação está sendo monitorada de perto. Jens Stoltenberg reconheceu que a OTAN está preocupada com as relações que o Irã mantém com grupos terroristas. Para ele, o país é responsável por desestabilizar a região. Being responsible for destabilizing those activities, destabilizing the whole region, and also the Iranian missile program. No último sábado, 2 ataques com drones interromperam metade da produção de petróleo da Arábia Saudita. Quase 6 milhões de barris de óleo cru estão deixando de ser produzidos diariamente, o equivalente a 6% do abastecimento mundial. E olha só, um levantamento do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial aponta que o estado de São Paulo deixará de arrecadar cerca de R$1,5 bilhão de reais em ICMS em função do contrabando de cigarros em 2019. As informações com Vitor Brown. Um levantamento do Ético, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, afirma que o mercado de cigarros contrabandeados vai movimentar R$3 bilhões até o final do ano em São Paulo. Segundo a pesquisa, somente em 2019, o estado deve perder R$1,4 bilhão que seriam arrecadados com a cobrança de ICMS sobre o tabaco. Os dados foram apresentados pela entidade nesta segunda-feira durante o lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando, instalada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente do Ético, Edson Vismona, explica que os produtos ilegais conquistam o consumidor por causa dos preços mais baixos. Um que paga todos os impostos tem um preço elevado, está embutido no preço. O outro não paga nada, preço baratinho, vantagem. É isso que o consumidor vê. Para o coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando, o deputado Jorge Caruso, do MDB, é preciso reformar a legislação para coibir a entrada dos produtos contrabandeados. O Brasil é um negócio fantástico, porque, na verdade, aqui se falsifica de tudo, se contrabandeia de tudo, e isso é uma constante. Acho que a polícia, os setores fecham um determinado local, o brasileiro cria, abre o outro, enfim. Segundo o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, 54% dos cigarros que circulam no estado de São Paulo são contrabandeados do Paraguai. O maço trazido do país vizinho custa, em média, R$ 3,43, enquanto aqueles produzidos aqui têm preço mínimo de R$ 5,00 e são vendidos, em média, a R$ 7,97. Em audiência na Câmara dos Deputados, pesquisadores e parlamentares divergiram nesta segunda-feira sobre a liberação de agrotóxicos. Os detalhes com Renan Porto. Uma comissão da Câmara dos Deputados que discutiu o uso de agrotóxicos foi palco de divergências nesta segunda-feira. A própria terminologia foi motivo de discussões. Os defensores das substâncias entendem que a palavra agrotóxico carrega um sentido pejorativo e defendem o uso de expressões como agroquímicos e defensores agrícolas. A sessão foi solicitada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e abriu espaço para o debate sobre 2 propostas legislativas que caminham em sentidos opostos. O projeto de lei, apelidado pela oposição de PL do Veneno, que facilita a liberação de novos pesticidas sem testes definitivos da Anvisa e do Ibama, e o projeto conhecido como Penara, que busca uma política nacional de redução de agrotóxicos. O projeto criticado pela oposição é da autoria de Luiz Nishimori, presidente da sessão desta segunda-feira. Ele estabelece que as substâncias já poderiam funcionar de maneira provisória, desde que possuam especificações idênticas em pelo menos 3 dos 37 países da OCDE. O professor do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, Mauro Ozaki, apontou para o fato de que os agrotóxicos cumprem um papel de prevenção de pragas, que está ligado à produtividade. De acordo com Ozaki, para suprir essa queda, seria necessário aumentar o terreno disponibilizado para a agricultura. Nós precisaríamos aumentar 30% da área agrícola para compensar o mesmo nível de produção e manter o mesmo preço constante. E investirmos aí 47 bilhões de reais. No caso da soja, dados da Embrapa indicam que a interrupção no uso de agrotóxicos reduziria em 30% a capacidade produtiva. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, criticou o projeto de Nishimori e defendeu uma política de pesticida menos agressiva e falou em um meio termo com a Penara. E que a gente possa favorecer uma agricultura que possa se modernizar, que possa ter inovação, que a gente dê celeridade aos processos de inovação, sem que isso retire a capacidade fiscalizatória e de análise dos produtos, ao mesmo tempo que a gente garanta
à saúde humana, à proteção dos alimentos e à proteção da população brasileira. O projeto de lei 6299 de 2002, apelidado de PL do veneno, foi aprovado em junho pela Comissão Especial por 18 votos a 9 e aguarda para ser votado em plenário. Em visita a São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a reforma tributária deve avançar em pelo menos uma das casas do Congresso ainda neste ano. As informações com Vitor Moraes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou nesta segunda-feira do evento A Força do Legislativo frente às reformas que o Brasil precisa, reforma tributária, realizado pelo Grupo Voto. O presidente da Câmara disse que, além da importância da reforma tributária, é muito importante que passe também a reforma administrativa. Rodrigo Maia se disse um pouco impaciente, porque ele vê uma melhora na política brasileira, mas disse que primeiro o Estado precisa reorganizar o orçamento público. As duas casas estão trabalhando, né? Se tudo der meio certo, numa casa vai votar, entendeu? Nós temos que trabalhar para votar nas duas. Eu acho que o acordo com os governadores avançou muito, né? Mas, como eu disse, paralelo a isso a gente não pode, ela já está andando, né? Já tem comissão nas duas casas, acho que os governadores entraram. Agora, é importante ir construindo o texto que possa, de fato, simplificar o sistema tributário brasileiro. O ideal é que seja nas duas, mas não adianta ficar criando expectativa exagerada nesse momento. Acho que pelo menos numa casa dá para votar um bom texto que caminhe com força para outra casa, que seja no Senado ou que seja na Câmara. Rodrigo Maia insistiu que não basta resolver só a questão da pauta tributária, mas também a pauta da reforma administrativa e do Pacto Federativo. Além disso, o deputado afirmou que mais ninguém defende a utilização de uma nova CPMF para compensar a perda de arrecadação, mas que é possível uma compensação por meio do corte em parte dos cerca de 400 bilhões anuais em desonerações usadas como benefício fiscal. Não dá para você resolver um problema e criar outro. Você criar um imposto cumulativo, que o percentual, né, vai ser alto para poder resolver a desoneração da folha. Então, eu acho que sim, vamos simplificar o imposto de bens e serviços. O Paulo tem umas propostas também de mudança no imposto de renda, que ainda está elaborando. E depois, para o terceiro ponto, vamos para a questão da folha de pagamentos, que aí a gente vê qual é o melhor caminho. Mas criar imposto, talvez, na minha opinião e na opinião da maioria dos brasileiros, não parece o melhor caminho. Maia falou também da privatização da Eletrobras e que se muitas das pessoas que hoje são contra conhecessem a estrutura salarial da empresa, certamente apoiariam a privatização. E neste momento está ocorrendo uma reunião deliberativa da CPI mista que apura casos de fake news no Senado. Em pauta, um requerimento de convocações e apresentação do plano de trabalho. Vamos acompanhar. Cumpriu aquilo que Vossa Excelência mesmo tinha dito que iria fazer, que seria a votação individual de cada requerimento, e atropelou e votou em globo todos os requerimentos, mesmo sendo completamente antirregimental a atitude de Vossa Excelência e, quem dirá, autoritária e antidemocrática a atitude de Vossa Excelência como presidente dessa CPI. Por isso que nós estamos solicitando, e não adianta falar, você não votou. É verdade, não votei, porque Vossa Excelência não havia dito que iria encerrar a votação. E eu estava presente no plenário. Não há até o presente momento, vamos deixar a votação nominal aberta por 15 minutos, por 20 minutos. Vossa Excelência foi autoritário porque simplesmente encerrou a votação, votou tudo em globo, tratorou todos nós, e não é porque nós somos mais jovens que o senhor e que boa parte dos membros dessa comissão que Vossa Excelência vai nos respeitar desse jeito. Nós queremos ter o nosso direito regimental respeitado por essa presidência dessa comissão. Não é justo, não é correto, é ilegal, é antidemocrático o desrespeito de Vossa Excelência como presidente dessa CPI com os parlamentares que fazem parte dessa CPMI. Nós não nos importamos em perder, mas nós temos que perder dentro do regimento interno. Nós temos que perder, se formos perder, sendo cumprida a lei, o regimento interno e a Constituição Federal. E faltou da parte de Vossa Excelência como presidente, portanto, o responsável por dirigir os trabalhos dessa comissão, respeito aos parlamentares, seja do PSL ou de outros parlamentares que estavam junto conosco na sessão passada. Nós exigimos que Vossa Excelência respeite o nosso direito regimental, o nosso direito constitucional, o nosso direito de se posicionar. Nós exigimos, é uma questão legal, regimental. Por isso que nós estamos solicitando que Vossa Excelência anule
a vergonhosa sessão passada presidida por Vossa Excelência. Tá, senhor presidente, para contraditar... Com a palavra, senador Humberto Costa. Antes, porém, senador e deputado... Senhor presidente, Túlio, me permita contraditar... Com certeza. É porque eu não entendi o perder e ganhar. Está tendo uma peleja aqui, não entendi ainda. Mas com a palavra, senador Humberto Costa. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero entrar no argumento porque essa questão de ordem não deve ser aceita. Em verdade, o nosso regimento interno, na subseção 3, que trata da votação ostensiva, por intermédio do artigo 293... Bom, a primeira manifestação foi do Felipe Barros, e aí falando ao presidente da comissão, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Quem fala agora é Humberto Costa, do PT. A verificação, os requerentes não estiverem presentes ou deixarem de votar, considerar-se-á como tendo dela desistido. Foi o que Vossa Excelência fez da forma mais correta na sua determinação. Eu peço a Vossa Excelência, presidente, que permita que eu use a palavra. Não pensem os que aqui estão que vão conseguir provocar todos aqui para atender a sua estratégia. Eu já participei de várias CPIs aqui, presidente. Várias. Petrobras, participei daquele cara lá de Goiás, de várias mais. É a primeira vez que eu vejo alguém impedir que os procedimentos mais elementares de uma CPI aconteçam. Fazer obstrução. Por que fazer obstrução na CPI? É porque, na verdade, não querem que a gente chegue em investigações, em uma série de coisas aqui que vão mostrar o submundo desse chamado processo de propagação de ódio e de fake news. Então, primeiro quero elogiar a Vossa Excelência. Vossa Excelência agiu bem. Quero dizer a Vossa Excelência, sugerir que Vossa Excelência não aceite essas provocações, não aceite, não fique nervoso, não fique querendo responder a cada coisa que é dita aqui, porque o objetivo disso é exatamente nos tirar do sério e impedir o mais importante que o povo brasileiro quer saber. O que é que está por trás disso aí? E por que é que há uma posição política aqui de impedir que isso se aprofunde? Então, eu contesto dizendo que Vossa Excelência cumpriu adequadamente o regimento e desconsiderou a proposição apresentada. Fique tranquilo que quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou bem low profile, eu não sou de comer reggae de ninguém, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de voz elevada, não tenho medo tampouco de gritaria. Vou conduzir esta comissão com total serenidade, porque até então eu me perguntei durante a semana toda, não sei por que esse receio e obstrução de uma CPI, que estamos aqui lutando para resolver um problema crucial da nossa sociedade, que está com a sua privacidade sendo ferida, crimes acontecendo. Eu achava, inclusive, que esta comissão fosse unanimidade, fosse bem célere, para que a gente chegasse a descortinar esse mundo oculto que é a internet. Mas, infelizmente, vamos tocar o barco para frente para ver onde é que vai dar isso. Tem que enfrentar a questão de ordem, presidente. Com todo respeito, enfrente então a questão de ordem e responda ao meu colega aqui. Vou responder, nobre deputada. Então, A senhora está com pressa? Não. Porque o tempo tem tão tranquilidade hoje aí. Ótimo, também estão com Fique todo o tempo do mundo. tranquila que você vai ouvir a resposta com tranquilidade. Ótimo. Vamos em frente então. Bom, neste momento ocorre a CPI mista no Senado sobre fake news. Quem fala agora é o presidente desta comissão, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ouvimos o embate entre deputados do PSL com o presidente da comissão e também a manifestação do senador do PT. Vamos acompanhar agora o presidente, senador Ângelo Coronel. De adiamento da votação de todos os itens da pauta. Requerimentos de 1 a 9. Apresentados pelo ilustre deputado Felipe Barros. Uma decisão que indeferiu o encaminhamento de tais requerimentos, outra que declarou prejudicada a verificação de votação desses requerimentos. Em primeiro lugar, o regimento comum estabelece no seu artigo 40 que pode ser adiada a votação no máximo por 48 horas a requerimento de líder,
desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo regimental, no prazo constitucional. Por sua vez, o artigo 41, parágrafo único, delimita que o requerimento sob proposição constante na ordem do dia deverá ser apresentado logo após ser anunciada a matéria a que se referir. Coloque-se que os requerimentos do deputado Felipe Barros foram apresentados antes mesmo do anúncio das matérias de que tratavam, ou seja, a rigor, violaram os artigos 40 do Regimento Comum e 41, parágrafo único do Regimento do Senado, o que foi contemporizado por esta presidência. Ainda, segundo o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do artigo 315, o adiamento de votação obedecerá aos mesmos princípios estabelecidos. Esta CPI mista terá 180 dias para investigar a criação de perfis falsos na internet e também ataques cibernéticos nas diversas redes sociais com possível influência no processo eleitoral e também no debate político. A prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis, como crianças, também será investigada pelo colegiado, assim como o aliciamento de crianças para o cometimento de crimes de ódio e também suicídio. Esta CPI da fake news que está sendo discutida agora no Senado Federal. E mudando de assunto, a Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada na clonagem de cartões de crédito. As informações com Natasha Mazaro. A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em clonar cartões de crédito. Os agentes cumpriram 7 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão na Grande São Paulo e no interior paulista. A quadrilha teve acesso a 21 mil contas de cartões de crédito internacionais e os prejuízos superam 14 milhões de reais. De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, os cartões eram clonados pela internet. Em sites clandestinos aí que acabaram negociando essas informações. Então nós temos, por meio inclusive de uma investigação anterior, nós chegamos a um indivíduo estrangeiro que comercializava essas informações através da Deep Web. E inclusive essas informações foram pagas através de criptomoedas. A quadrilha estava sendo investigada havia mais de 4 meses. Segundo a polícia, os criminosos criavam empresas fictícias onde utilizavam os cartões de crédito como se fossem clientes. Dessa maneira, eles recebiam os valores em contas correntes. As principais vítimas eram companhias responsáveis por intermediar as compras e vendas na internet. A central dos golpes funcionava em uma casa na zona leste de São Paulo. No local, foram encontradas máquinas usadas para compra e venda de produtos e para clonagem de cartões de crédito. Entre os presos, há um policial militar. A Polícia Civil tenta agora comprovar a participação dele nas fraudes. Os envolvidos no golpe responderão pelos crimes de estelionato e organização criminosa. E o relatório aponta a ligação do crime organizado e de milícias a ações de desmatamento na Amazônia. O documento feito pela Human Rights Watch cita a máfia dos IPs, que além do desmate, queima e toma posse de terras para a criação de gados. De acordo com a organização, os criminosos pagam por mão de obra, maquinário e proteção armada contra servidores públicos, indígenas, policiais e agricultores. O relatório indica ainda o clima de impunidade na região devido à falta de investigação e de proteção às testemunhas. Michel Temer diz que a Lava Jato tenta intimidá-lo ao envolver a filha em acusação de lavagem de dinheiro. Em entrevista ao programa Roda Viva, o ex-presidente da República afirmou que o Ministério Público Federal tenta quebrá-lo psicologicamente. Ele negou as acusações e disse que a filha, Maristela, vai provar que não recebeu dinheiro para a reforma da casa dela. Ele disse ainda que o coronel João Batista Lima, filho, não pagou por essa reforma, rebatendo as acusações. E Nicolás Maduro critica Jair Bolsonaro, diz que ele, como presidente do Brasil, deveria ter uma comunicação mínima com a Venezuela. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ditador afirmou que o brasileiro é um extremista ideológico e que deveria respeitar a diversidade na América do Sul. O líder venezuelano comentou também sobre o próprio governo, ao falar que a oposição na Venezuela é pior que Bolsonaro. Para Maduro, a direita venezuelana quer derrubá-lo do cargo, passando por cima de leis e de instituições.
vereadores, mas que, apesar disso, não descarta o diálogo. Em São Paulo, o novo plano cicloviário da cidade foi alvo de uma grande audiência pública na Câmara dos Vereadores. Em instantes, teremos essa reportagem de Afonso Marangoni. Antes, um rápido intervalo. A gente volta já já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Minuto do Coração. Dr. Kalil. Os efeitos do estresse para o seu coração já são conhecidos. Obviamente, o estresse faz mal para a tua saúde e também para o teu coração. Uma frase do Dr. Adib Jatene, um grande cirurgião que nos deixou há alguns anos, ele falava o seguinte, que o que mata não é o trabalho, é a raiva. E raiva significa estresse. O que acontece com o estresse? Já é conhecido por estudos epidemiológicos que as populações dos países mais desenvolvidos, obviamente, aumentam o nível de estresse. Aumentando o nível de estresse, o que acontece? A liberação de substâncias como adrenalina, por exemplo, na circulação, que aumenta o batimento cardíaco, que aumenta a pressão arterial, que aumenta o risco das chamadas doenças cardiovasculares ao extremo. Então, mesmo no seu dia a dia, como você pode evitar o estresse? Tentando se controlar com várias maneiras, de meditação, terapias, que tais? O exercício físico é fundamental. Sem falar que a pessoa mais estressada, ela não cuida da sua dieta. Então, uma tendência à obesidade. Não faz exercício, porque desanima. Aumenta o risco das doenças cardiovasculares. Não cuida da dieta. Ou seja, o estressado, ele não se cuida e aumenta o risco de doença. Claro que não podemos culpar o estresse de todas as obstruções das artérias coronárias. Por exemplo, ou artérias cerebrais. Por quê? Esta doença é multifatorial. Então, junta a tendência familiar com colesterol alto, ou diabetes, ou hipertensão numa pessoa estressada. Então, aumenta muito o risco de morte por doença cardiovascular. Ou seja, tente combater o estresse como? Tem várias maneiras, até medicação. Mas o mais simples, exercício. Sempre uma frase, exercício, exercício, exercício. Os antigos professores falavam, a sua saúde está nos seus pés. Faça exercício, caminhe, diminua o estresse e reduza o risco de doença cardiovascular. Minuto do Coração. Dr. Kalil. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Tem acesso a um jornalismo de verdade, feito por quem entende do assunto. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Como eu dizia, em São Paulo, o novo plano cicloviário da cidade foi alvo de uma grande audiência pública na Câmara dos Vereadores. O destaque é do repórter Afonso Marangoni. Vereadores, cicloativistas e representantes da Prefeitura de São Paulo participaram de uma audiência pública nesta segunda-feira para discutir o novo plano cicloviário da cidade. As diretrizes que tratam da expansão da rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas na maior cidade do país ainda não foram apresentadas pela gestão Bruno Covas. O plenário da Câmara Municipal ficou lotado de pessoas ligadas a associações de ciclistas que criticam o pouco investimento na malha cicloviária da cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a cidade tem hoje 503 quilômetros de malha e em 2012 tinha 84 quilômetros. A diretora de participação da Associação de Ciclistas Ciclocidade, Aline Cavalcante, cobrou a ampliação das ciclovias. Se em São Paulo só houver um grande eixo de sucesso que é a Faria Lima, a gente está no fracasso. A gente precisa de 15, 20 Farias Limas espalhadas pela cidade, de mais patinetes, de mais bicicletas compartilhadas. Então,
é também para a gente falar que não dá para retroceder. É disso para frente, a população está engajada, a gente está acompanhando. Para o vereador Adilson Amadeu, do PTB, que integra a Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, é necessário mais debate sobre o assunto. Precisamos sim que o secretário de Transporte, que as pessoas que hoje estão na sinalização da cidade do CET, venham aqui explicar para os 55 vereadores as tarefas que eles estão fazendo. E aí nós vamos juntar essa audiência pública e dados riquíssimos que nós estamos recebendo para fazer o melhor para a cidade. A diretora de planejamento da CET, Elizabeth França, afirmou que a gestão do prefeito Bruno Covas vai cumprir as metas para o setor e que investimentos estão sendo feitos. Esses 325 milhões de reais, somado aos 400 milhões de reais das calçadas, chegando quase a 1 bilhão de reais, é o maior investimento que o prefeito está fazendo na cidade de São Paulo. Ou seja, ele está preocupado e muito com a mobilidade dos que mais morrem. Sobre a ciclofaixa de lazer, Elizabeth França declarou que a prefeitura está empenhada na busca por uma nova empresa para prestar o serviço. E policiais do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, prenderam um homem envolvido em roubo contra clientes de banco, modalidade conhecida como saidinha. Girando a reportagem da Jovem Pan, quem traz essas informações, mais detalhes sobre essa operação é o repórter Vitor Moraes. Bom dia, Moraes. Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu falo aqui do DEIC da Zona Norte de São Paulo, onde hoje de manhã policiais aqui da Polícia Civil prenderam esse homem, Ismael Nogueira Filho, de 36 anos, acusado. Ele realizava assaltos e roubos de pessoas que tinham acabado de sacar uma quantia considerável em agências bancárias. Ele foi preso através de uma investigação da Polícia Civil de um crime que aconteceu em agosto, no mês passado. Ele subtraiu a quantia de R$5 mil de um dono de uma empresa, um senhor que estava acompanhado da filha. A delegada Renata, aqui do DEIC, Marcela, ela disse que esse crime está sendo cada vez mais comum e para as pessoas prestarem atenção nesse tipo de abordagem. Principalmente porque a polícia ainda investiga a participação de mais pessoas que são tidas como olheiros. Eles ficam ali só olhando a movimentação na agência bancária e aí qualquer saque um pouco mais considerável, de 1.000, pode ser até de 1.000, acima de R$1.000 ou até acima de R$5 mil, ele avisa uma outra pessoa, no caso que foi o Ismael, e aí que realiza então a abordagem dessas pessoas, dessas vítimas, e acaba roubando. Vale lembrar, Marcela, que há 10 dias atrás houve também numa saidinha, uma pessoa morreu baleada no bairro do Itaim. Então a delegada Renata chama a atenção para esse tipo de crime que vai ficando cada vez mais comum aqui na cidade de São Paulo. Marcela. É isso, Vitor, realmente complicado, uma situação complicada. É um crime comum que já vem de bastante tempo, né? A famosa saidinha. A gente sempre dá a recomendação de ficar esperto, ficar atento quando vai a uma agência bancária. Mas é claro, agora a gente tem aí essa atuação da polícia em mais uma situação como essa, mais um crime de saidinha. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente, Vitor. Muito obrigada pelas suas informações. Um bom trabalho aí para você. E agora vamos ao comentário do Rodrigo Constantino. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. O povo brasileiro pode até ser conservador, mas não é reacionário. Não gosta de extremos e definitivamente não tem perfil revolucionário. Lula perdeu 3 vezes seguidas até vencer, quando mudou o figurino para posar de mais moderado e escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, um compromisso com as instituições que depois quase foi totalmente rasgado. FHC, um esquerdista mais moderado na essência, foi eleito no primeiro turno, coisa que Lula jamais conseguiu. João Dória, de centro-direita, foi eleito governador do mais importante estado brasileiro também no primeiro turno. São só alguns exemplos para lembrar que a análise do fenômeno Bolsonaro tem sido muito equivocada por parte dos próprios bolsonaristas. Eles passaram a interpretar que o lado mais ideológico e radical, ligado ao filósofo Olavo de Carvalho,
tinha recebido 57 milhões de votos, que havia um enorme endosso popular aos aspectos mais fanáticos do movimento, o que é claramente absurdo. Bolsonaro foi eleito numa disputa plebiscitária contra o petismo. Muitos votaram nele tampando o nariz, como o mal menor, e sem dúvida era mesmo. Mas daí a concluir que há um forte apoio popular ao estilo bolsonarista de ser, como vemos nas redes sociais ou a verborragia do próprio presidente, vai uma longa distância. E por não ter analisado corretamente o fenômeno, o bolsonarismo promove um racha na base de apoio, afundando todas as pinguelas possíveis com outros grupos de direita, dinamitando pontes e ficando num gueto extremista cada vez mais restrito, em que o guru convoca militância organizada para apoiar cegamente o líder, algo um tanto fascistoide. A narrativa anti-establishment mascara um projeto de poder autoritário. Não dá para confiar em revolucionários. O Brasil precisa avançar, sim. A agenda de reformas do governo é muito boa. A equipe econômica é ótima e merece apoio. Mas jacobinos radicais devem sempre ser combatidos, pois são perigosos. Precisamos de reformas e reformistas pragmáticos, não de revolucionários oportunistas. Os bolsonaristas conseguiram transformar em realidade todas as caricaturas que a esquerda usava para rotular a direita. Por isso é tão importante se afastar dessa gente, em nome da direita. A grande demanda reprimida no país por uma alternativa efetivamente liberal ou mesmo conservadora, desde que mais moderada e principalmente democrática. Essa turma olavista não desce. E agora uma triste atualização, sobe para 13 o número de mortos em incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Vamos voltar para lá, onde está Rodrigo Viga nos atualizando sobre essa tragédia. Diga lá, Viga. Porque o que acontece? Muitas pessoas que ficaram intoxicadas, inalaram aquela fumaça tóxica no Badim na semana passada, foram transferidos para outras unidades particulares e públicas aqui do Rio de Janeiro. Então, tem mais de 50 pessoas ainda internadas, algumas por conta das consequências do incêndio, outras para dar sequência ao tratamento que estavam sendo submetidas justamente no Hospital Badim. E chegou a informação agora há pouco de que uma senhora morreu no Hospital Samaritano, que fica em Botafogo, hospital de referência na zona sul do Rio de Janeiro. Deu entrada também com sinais de consequências do incêndio do Badim na quinta-feira da semana passada. Vinha sendo cuidada e tratada por esse hospital, que é considerado um dos melhores aqui do Rio de Janeiro, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, às consequências daquele contato longo e permanente com a fumaça do incêndio no gerador que estava no subsolo do Hospital Badim. Agora, nós chegamos à triste marca, um número cabalístico, vamos dizer, de 13 mortos em consequência da tragédia no Hospital Badim. E vamos torcer e rezar para que essa estatística não aumente, que esse número não aumente, porque ainda há pessoas internadas em estado grave, inclusive alguns funcionários do próprio Hospital Badim, viu, minha cara Marcela, que ao socorrerem os pacientes e os familiares dos pacientes também tiveram contato durante muito tempo, contato prolongado com aquela fumaça tóxica. Portanto, subiu para 13 o total de vítimas fatais da tragédia no Hospital Badim, e ainda há pessoas internadas em estado grave, e um total de mais de 50 internados, algumas por conta do incêndio e outras, como eu disse, dando sequência ao tratamento que estava sendo realizado nesse hospital particular no bairro do Maracanã, na zona norte da capital do Rio de Janeiro, minha cara Marciala. É isso, Viga, obrigada pelas suas informações. Qualquer atualização, você volta aqui com a gente. Um bom trabalho. Obrigado, bom dia. Olha só, cada estado da Amazônia Legal receberá pelo menos 23 milhões de reais do fundo recuperado pela Operação Lava Jato para usar no combate aos incêndios e na preservação ambiental. De Brasília, quem traz as informações é o repórter Antônio Maldonado. Cada um dos estados que compõem o consórcio da Amazônia Legal receberá pelo menos 23 milhões e 800 mil reais recuperados pela Operação Lava Jato para ajudar no combate aos incêndios
e ao desmatamento ilegal. O valor foi definido em uma videoconferência entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e os 9 governadores, realizada nesta segunda-feira, e corresponde à metade dos 430 milhões de reais do chamado Fundo Petrobras, que serão destinados diretamente aos estados. Os outros 50%, ou 215 milhões de reais, serão repartidos a partir de critérios como extensão territorial e de fronteira, população, PIB e área desmatada. O governo federal se comprometeu em apresentar aos governadores a distribuição exata desse dinheiro em uma reunião que ainda será marcada na semana que vem. Como explica o governador do Amapá, Valdez Góes, a ideia é aproveitar o encontro para cobrar também uma definição sobre a retomada dos investimentos no Fundo Amazônia, que era abastecido pela Alemanha e pela Noruega e utilizado justamente em ações de preservação da floresta. E os outros 50% nós vamos discutir numa próxima reunião presencial em Brasília, onde os critérios de área, de população, de faixa de fronteira, de PIB, de focos de queimada serão levados em consideração. E nesta próxima reunião nós também vamos discutir já a retomada do Fundo Amazônia, que é muito importante, que é uma demanda também de todos nós da Amazônia. Nesta reunião da próxima semana, além de tratar da divisão dos 215 milhões de reais restantes e do Fundo Amazônia, os governadores e o ministro do Meio Ambiente vão discutir projetos de médio e longo prazo para conter o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica. Tanto é que, dentre outros assuntos, estarão na pauta regulação fundiária e cadastro rural. É bom deixar claro que, para receber esses recursos do Fundo Petrobras, cada um dos governadores precisará vencer a burocracia. O dinheiro está parado em uma conta da Caixa Econômica Federal e depende de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para ser liberado. Os estados precisarão apresentar um plano de aplicação e um cronograma de como utilizarão o dinheiro para aí o magistrado bater o martelo sobre se autoriza ou não o acesso aos recursos. De Brasília, Antônio Maldonado. E o governo federal cogita tentar mudar a Constituição para congelar o salário mínimo. A ideia do Ministério da Economia é retirar a obrigatoriedade do valor ser corrigido pela inflação. A medida, que pode ser incluída na proposta de emenda à Constituição que altera regras fiscais e está em tramitação no Congresso, seria temporária. Ela seria aplicada em períodos de crise e de risco de descumprimento das regras fiscais. Falta de recursos trava a reforma da educação básica no país. O governo federal não repassou até o momento os 105 milhões de reais previstos para a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Isso de acordo com a Folha de São Paulo. Com a decisão, o processo que define as novas estratégias de ensino está atrasado e ameaça o trabalho dos professores dentro das salas de aula. O Ministério da Educação alega que já empenhou 6 milhões e 700 mil reais ao BNCC, mas que a demora na publicação de uma portaria está inviabilizando o repasse. Parlamentares sugerem a reintegração de 1.800 cubanos nos médicos pelo Brasil com remuneração menor. O relatório da medida provisória do programa, que vai substituir mais médicos, deverá ser apresentado até essa semana no Congresso, segundo o Estadão. A ideia é que os profissionais sejam integrados ao programa como apoiadores médicos, com bolsas de R$ 3.400, bem abaixo do que era pago anteriormente, R$ 11.700. A proposta também prevê que eles atuem na atenção básica por até 2 anos, tendo a possibilidade, neste período, de validar o diploma no Brasil. E agora, notícias internacionais. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, confirmou que as negociações de paz mediadas pela Noruega fracassaram após os chavistas abandonarem o diálogo. Destaque com Matheus Meirelles. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, confirmou que as negociações de paz mediadas pela Noruega foram encerradas. As conversas estavam paralisadas desde o dia 7 de agosto por parte da ditadura de Nicolás Maduro, que na ocasião foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos. Segundo Guaidó, os chavistas abandonaram o diálogo. O regime abandona, e nós afirmamos el dia que o formato
devaluados está agotado. O autoproclamado presidente interino da Venezuela retomou proposta feita durante as conversas de paz, de convocação de um conselho de governo com todos os setores para tentar reverter a crise no país. O conselho sugerido foi inspirado em outro realizado em 1958 e serviria como forma de governo até que um novo presidente seja escolhido em eleições livres. A proposta contempla também a libertação dos mais de 500 presos políticos no país e a entrada imediata de ajuda humanitária na Venezuela. Em resposta, a ditadura anunciou uma série de acordos parciais, dentre eles o retorno da bancada governista à Assembleia Nacional, de maioria opositora e presidida por Guaidó. Segundo o ministro da Comunicação, Jorge Rodrigues, o objetivo é estender e aprofundar o diálogo. Em aras de profundizar e extender o diálogo político e institucional, se incorporarán a la Asamblea Nacional y la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del gobierno bolivariano. O pacto anunciado foi fechado com parte da oposição, da qual o autoproclamado presidente interino da Venezuela não faz parte. Juan Guaidó também cogita representar a Venezuela na Assembleia Geral da ONU, já que Maduro desistiu de viajar a Nova York, nos Estados Unidos, e prometeu enviar 2 representantes da ditadura chavista. Ainda no noticiário internacional, os desdobramentos do ataque à petroleira saudita Aramco. Vamos aos Estados Unidos. Essas e outras informações a gente confere agora com a nossa correspondente, a repórter Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. Os Estados Unidos e o Irã vinham ensaiando uma aproximação. Existia até a expectativa de que o presidente norte-americano Donald Trump iria se encontrar com o presidente iraniano Hassan Rouhani durante a Assembleia Geral da ONU, que acontece aqui em Nova York no final do mês. Mas isso não deve acontecer mais. O Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, publicou no Twitter que negociar com os Estados Unidos significaria a imposição das demandas deles sobre o Irã, mostraria o sucesso da política norte-americana de pressão máxima e que é por isso que o Irã não vai negociar. O Ayatollah também acrescentou que só volta a falar com os Estados Unidos se for sobre o acordo nuclear, do qual os Estados Unidos deixaram de fazer parte no ano passado e desde então vem impondo uma série de sanções ao Irã. Agora, esses ataques à petroleira na Arábia Saudita levantaram uma série de questões envolvendo o Oriente Médio e os Estados Unidos. A Arábia Saudita e o Iêmen são adversários regionais já faz algum tempo e um grupo rebelde do Iêmen, que é apoiado pelo Irã, assumiu a autoria dos ataques. Mas o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, logo disse que, na verdade, não há evidências de que esses ataques vieram do Iêmen e que o Irã estaria por trás dos ataques, informação que o Irã nega. A Arábia Saudita voltou a dizer também que há evidências, há indícios de que as armas vieram do Irã e o presidente Donald Trump, que no fim de semana tinha dito que os Estados Unidos estavam prontos para atacar e só querendo saber antes quem realmente esteve por trás desses ataques, ontem disse que os Estados Unidos não querem guerra com ninguém, que as Forças Armadas estão preparadas, mas o objetivo não é guerra com o Irã nem com nenhum outro país. Então eu continuo aqui acompanhando os desdobramentos desse caso, desses ataques que mexeram com vários países, não só no Oriente Médio, também abalaram o mercado internacional e volto a qualquer atualização. Tá certo, Mariana, obrigada pelas suas informações direto dos Estados Unidos, nossa correspondente Mariana Jangiacomo. E agora a gente volta a acompanhar a reunião deliberativa da CPI mista, que apura casos de fake news no Senado. Vamos acompanhar um pouco. Que consta, inclusive, é um dos objetos dessa CPMI. Então, quem fala neste momento Elmar, é Rui Falcão. Se me permite, eu gostaria também de me associar ao seu requerimento. Presidente, se me permite uma sugestão, eu acho que tá todo mundo aqui de espírito armado. Eu sugeria a Vossa Excelência que reunisse antes, estabelecesse por bloco ali um parlamentar para representar cada bloco, discutir os requerimentos um dia antes, o que vai ser votado, porque eu não acho que aqui ninguém está mal intencionado. Eu acho que essa pauta que eu sugeri é uma pauta que atende a todos. Poderia entrar logo no início. Quero dizer que a ministra Damares se oferece, quer vir, é um tema importante para o ministério dela.
ela viria. Enquanto isso, a gente estabelecia. Quem fala aqui neste momento é o deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia. Melhor qualidade, já conheço há muito tempo. Nossa querida ex-senadora Lídice da Mata, ela apresenta o plano de trabalho dela. Se tiver alguma divergência, faz uma reunião fora do ambiente aqui de discussão do pleno, porque não vai ter obstrução nenhuma. Uma reunião interna, um senador ou deputado por bloco e discutir. Acho que está todo mundo de espírito armado sem esperar nem ver o que é que vai acontecer. E aí, o que for por acordo, tem tanta coisa para ser trabalhado na CPI, o que for sendo feito por acordo, a gente vai colocando na frente. O que não for, aí vai por voto no dia certo, na hora certa, deliberado, porque a maioria vai ter que vencer no voto. No dia certo, na hora certa, só estabelecer esse procedimento para a gente poder avançar, porque tem muita coisa importante. Eu fiquei impressionado a gente nem imagina a quantidade de crimes que estão acontecendo via as redes, que envolve criança, pedofilia, suicídio, mutilação, esse tipo de coisa. Acho que esse é um tema que não é possível que tenha alguém que seja contra. Então a ministra é absolutamente a favor, é importante para ela. Foi ela que sugeriu a instalação da CPI nisso. Se está tentando de virtual ou não, a gente discute lá na frente com calma. Estabelecia um procedimento para todo mundo baixar a guarda aqui, estabelecia um procedimento ou de uma semana para outra, logo depois da reunião, como Vossa Excelência achar melhor. Reunir aqui, cada um sugeria uma pessoa, fazia um colegiado de coordenação da comissão e aí se estabelecia por acordo. Tenho conversado com outros líderes, acho que não é possível que a gente não tenha condição de criar um ambiente para fazer uma CPI importante como essa avançar. Era a sugestão, presidente, que eu tinha passado. Sugestão acatar a nobre deputado, líder do Democratas, Elmar Nascimento, logo após designarmos os outros subrelatores. Eu acho que é um papel para que as relatorias, coordenada pela ex-senadora Lídice da Mata, proporcionar essas reuniões. Como não há quórum para deliberarmos, é por isso que eu estou pedindo que a nossa deputada leia o seu plano de trabalho e não vamos deliberar nada se não tiver o quórum regimental para votar. Presidente, então, é uma questão de a gente dar celeridade ao processo e matar uma etapa. Só para um esclarecimento, senhor presidente, antes de passar a palavra para nossa relatora Lídice da Mata, gostaria de parabenizar a fala do líder Elmar e dizer que nós estamos dispostos a conversar desde que nosso direito regimental seja garantido e desde que sejam anuladas as decisões da reunião passada que, ao nosso entendimento, feriram o regimento. Mas, pedir a palavra nesse momento apenas para um esclarecimento de Vossa Excelência. Nós queremos entender em qual parte da reunião nós estamos. Porque Vossa Excelência iniciou a reunião, nós apresentamos uma série de questões de ordem, Vossa Excelência respondeu a essas questões de ordem, nós dissemos que iremos recorrer e não houve até o presente momento nenhuma deliberação. A gente acompanha a reunião deliberativa da CPI mista, que é para casos de fake news. Neste momento fala Felipe Barros, do PSL do Paraná. Analisar a ata, fazer a leitura da ata, e aí sim podemos dar seguimento ao item 1, que é o plano de trabalho, e o item 2, que é o requerimento número 22, e os requerimentos extra-pauta, que serão analisados também. Mas nós achamos indispensável a leitura da ata da reunião passada, vez que discordamos do procedimento adotado na reunião passada. Então, nós não abrimos mão da leitura da ata da reunião passada por parte de Vossa Excelência. A parte que nós estamos agora, nobre deputado, é a leitura do plano. A gente voltar aqui à sessão anterior, já foi decidido. Cadê a ata? Então, presidente, e a ata da reunião anterior. Presidente, não é possível. Da reunião anterior. Senhor presidente, eu quero registrar aqui também, presidente, que não é possível que quando nós solicitamos que seja cumprido o regimento e a ordem, a sequência regimental dos trabalhos, que isso seja considerado por alguns deputados como tentativa de não querer esclarecer fake news, medo de que algo apareça para o governo. Não se trata disso. Nós queremos simplesmente seguir, como diz o meu colega, entender o que está acontecendo e que seja seguido o trabalho. E, deputado Elmar, quer dizer que a CPI, ela tem que ter um objeto específico. Se o objeto dessa CPI for Deep Web, se for para analisar esse tipo de coisa, como quer a ministra Damares, estamos de pleno acordo. O problema é que, veja, um deputado do seu partido requerente se retirou porque disse que verificou que não é disso que se trata. O que pode estar sendo feito aqui é uma politização indevida da CPI. Nós não estamos seguros com a condução dos trabalhos e nem ao menos que os nossos votos, as nossas colocações serão respeitadas. E essa CPI é a poderá Bia Kicis que fala neste momento
depoimento na CPI mista sobre fake news. Vamos acompanhar. Então, deputado, conte comigo, conte com o governo para que esse tipo de questão seja assim analisada. A ministra Damares será muito bem-vinda, mas é preciso definir o objeto dessa CPI. Neste momento, os deputados e senadores que participam dessa CPI mista que ocorre no Senado Federal debatem como será instaurada toda a CPI, como os trabalhos funcionarão. Isso ainda deve demorar um longo tempo aí por toda essa terça-feira. Vamos ainda em Brasília. A declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dada ao jornal Folha de São Paulo sobre a CPI da Lava Toga, revoltou os senadores. Levi Guimarães traz as informações. Senadores criticaram falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, sobre a CPI da Lava Toga, que teria como objetivo investigar supostas irregularidades cometidas pelos tribunais superiores. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo no fim de semana, Gilmar Mendes disse que a comissão parlamentar de inquérito é inconstitucional, não produziria nenhum resultado e terminaria arquivada pelo próprio STF, que mandaria trancá-la. Para o senador Jorge Cajuru, do Patriota, a CPI, cujo pedido já reuniu o número de assinaturas necessárias por 3 vezes, não fere a Constituição. Inconstitucional onde? Se nós nos baseamos no artigo 58, parágrafo 3º, e temos as 27 assinaturas necessárias. E não tem Davi, não tem Golias, não tem ninguém que vai retirar a assinatura mais não. Esses 27 ninguém tira mais não. Cajuru aguarda o julgamento de um mandado de segurança que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPI. A relatoria do pedido caiu com o próprio Gilmar Mendes. Tanto ele como o senador Eduardo Girão, do Podemos, questionaram a legitimidade do ministro em julgar o recurso e pediram para que ele se declare suspeito após as declarações feitas em público. Girão classificou os argumentos de Gilmar como uma afronta e uma demonstração de que o Supremo teme a CPI. Dá a entender que é o próprio Supremo que está com medo. E eu vou além, opinião pessoal, está se pelando de medo. Porque cresce uma consciência do povo brasileiro de que essa CPI ela não é importante não, ela é fundamental para o país. O senador Marcos Rogério, do DEM, também não poupou críticas ao Poder Judiciário, que para ele vem deixando de cumprir a Constituição em determinadas situações. Porém, ele acredita que o momento não é adequado para uma CPI como a Lava Toga. E no momento como esse que o Brasil está vivendo, é um risco grave se abrir um procedimento em que leva-se em consideração, para além daquilo que pode ser objeto de investigação pelas comissões parlamentares de inquérito, pontos que levem em consideração aspectos jurisdicionais. O terceiro pedido para a instalação da CPI da Lava Toga deve ser protocolado hoje. O autor do requerimento, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, afirma que deve contar com 28 assinaturas, uma além do mínimo exigido. Para criar a comissão, os senadores vão ter que convencer o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a mudar de posição, ao contrário do que vem indicando o chefe do Legislativo. De Brasília, Levi Guimarães. A retomada de imóveis de compradores inadimplentes dificulta a retomada da construção civil, de acordo com executivos do setor. Os 5 maiores bancos do país acumulam um estoque de 90 mil imóveis devolvidos. Representa um patrimônio considerável de mais de 18 bilhões de reais. Nesse cenário, os bancos tendem a ser mais criteriosos na concessão de financiamentos. Um apagão deixa milhões de pessoas sem energia elétrica na América Central. Uma falha em uma subestação elétrica em Honduras nesta segunda-feira causou transtornos em 4 países. Nicarágua, El Salvador e Guatemala também ficaram sem luz até o início da noite no horário local. A situação mais grave foi em Honduras, onde cerca de 9 milhões de pessoas foram afetadas pela falha na interconexão elétrica dos países. A crise fiscal nos estados se revela no número de fianças que a União tem de honrar. Nos 8 primeiros meses do ano foram pagos 5 bilhões e 200
milhões de reais em dívidas dos governos regionais. O valor supera todo o desembolso do gênero realizado em 2018, segundo o Tesouro Nacional. Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados que mais precisaram de cobertura da União, num total de 4 bilhões e 800 milhões de reais. A gente vai para um rápido intervalo, volta já já com o Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Alimentação e saúde. Dr. Filipo. Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Dr. Filipe Pedrinola. Quero falar com vocês sobre anabolizantes. Esse é um tema muito frequente nos consultórios médicos e também no que a gente chama de mercado negro, aquele papo de academia. E existe um risco aí. O que são esses anabolizantes? Na verdade, os esteroides anabolizantes são moléculas, são hormônios derivados da testosterona. A testosterona, que é o principal hormônio masculino. Então, através de uma manipulação química, essa molécula da testosterona, ela é modificada, vamos dizer, colocando um carbono aqui, um hidrogênio ali, de forma que essa testosterona se transforme num éster da testosterona. Por isso são chamados de esteroides anabolizantes. Anabolismo significa crescer. Então, realmente, o uso desses esteroides anabolizantes leva a um aumento de massa muscular, às vezes de uma forma bem rápida. Porém, existem os possíveis efeitos colaterais. Porque o excesso do uso, por exemplo, de um derivado de testosterona, no caso dos esteroides, pode fazer no corpo do homem a compreensão dos testículos que eles podem tirar férias ou podem parar de funcionar. Então isso pode comprometer, se for feito um uso longo, a médio, longo prazo, a função própria do testículo, ao ponto de ter uma atrofia testicular e eventualmente até uma fibrose dessas glândulas, fazendo com que a pessoa, muitas vezes jovem, se torne estéril. Além dessa complicação, existe um aumento da incidência de, por exemplo, câncer no fígado, aumento dos níveis de colesterol, piora das características bioquímicas do sangue, aumentando riscos de doenças cardiovasculares em pessoas jovens. Já nas mulheres, que também utilizam muitas vezes em academia esses esteroides anabolizantes, existem alguns efeitos colaterais possíveis bastante incômodos, como por exemplo, alteração de voz, hipertrofia de clítoris. E é importante ressaltar que esses efeitos colaterais não voltam nem com a suspensão, na maioria dos casos, desses medicamentos. E o pior de tudo é o mercado paralelo, ou seja, aquele que a pessoa consegue por baixo do pano, né? Então acaba comprando esteroides anabolizantes injetáveis, ou por via oral, ou por cremes, que muitas vezes não se sabe qual é a origem. E a gente sabe, através de estudos que foram publicados, que muitos desses esteroides vendidos no mercado paralelo têm nada, é só óleo mineral, ou às vezes 5, 6, 10 vezes mais esteroide do que tem ali no rótulo. Então muito cuidado com isso, é importante nunca se automedicar e em caso de estar fazendo uso de alguma dessas substâncias, procurar o seu médico para fazer alguns exames laboratoriais e verificar como anda a sua saúde, ok? É importante ter um físico bom, ter uma estética boa, mas a saúde em primeiro lugar. Um abraço para você. Alimentação e saúde, Dr. Filipo. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Este é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Ao vivo, sempre no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas 34 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta terça-feira. É o nosso Top 10. Deputada Flor de Lis, polícia da divisão de homicídios faz buscas em endereços ligados a parlamentar no Rio de Janeiro e em Brasília. Cirurgia do presidente, Jair Bolsonaro antecipa a volta a Brasília e reassume o cargo. Lava Jato, Justiça de São Paulo rejeita a denúncia contra Lula, Frei Chico e executivos da Odebrecht por corrupção. Revista Época, Grupo Globo reconhece erro em reportagem sobre coach e pede desculpas a Heloísa Bolsonaro. Liberação de agrotóxicos. Governo libera hoje 63 novas substâncias.
PGR. Raquel Dodge deixa hoje a Procuradoria-Geral da República após 2 anos no cargo. Incêndio no Rio. Ônibus pega fogo e trava o trânsito na linha amarela entre as zonas norte e oeste do estado. Atentado no Afeganistão. Bomba deixa 30 mortos em comício de presidente afegão em Cabul. Eleições em Israel. Os israelenses vão às urnas para definir o novo governo pela 2ª vez neste ano. Futebol internacional. Tribunal de Arbitragem do Esporte reduz suspensão de Neymar na Liga dos Campeões para 2 jogos. Em encontro com empresários alemães no Rio Grande do Norte, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, reafirmou o compromisso do governo com a preservação da Amazônia. Vamos a Brasília com as informações de Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro já está de volta aqui a Brasília. Ele desembarcou ontem no meio da tarde e seguiu direto para o Palácio da Alvorada. O vice-presidente Hamilton Mourão, que ontem estava como presidente em exercício, teve agenda no Nordeste. Passou o dia no Rio Grande do Norte. Além de encontro com a governadora do estado, Fátima Bezerra, Mourão participou de encontro econômico Brasil-Alemanha e manteve conversas privadas com autoridades daquele país. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e hoje existem cerca de 16 mil empresas alemãs aqui no Brasil. Por isso, a avaliação é que é preciso trabalhar para estreitar os laços comerciais. Depois da polêmica gerada pelas recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a questão da Amazônia e os atritos com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente em exercício foi bastante aplaudido quando reafirmou o compromisso do governo com a preservação da floresta. Deixamos muito claro, a Amazônia é brasileira e é responsabilidade de cada um dos brasileiros, por meio do seu governo, ressalto, protegê-la e preservá-la. Diante de ameaças de retaliações a produtos brasileiros, Mourão afirmou que o setor produtivo nacional também sabe que a questão da preservação da Amazônia é importante, até na hora de conquistar novos mercados. E aqui eu destaco mais uma vez que a nossa agricultura, ela é 4.0, extremamente desenvolvida. E cada um dos nossos produtores rurais tem consciência perfeita de que a preservação do solo é fundamental para o nosso progresso e também para a preservação da vida na terra. Hamilton Mourão admitiu que hoje a economia brasileira não está em sintonia com seu tempo e as instituições ainda estão longe dos anseios da população. Ainda de acordo com o presidente em exercício, o Brasil precisa mudar para conquistar o seu lugar. Segundo ele, para que isso aconteça, no entanto, é preciso restabelecer a confiança na economia brasileira, reequilibrando as contas públicas e investindo no aumento da produtividade. De Brasília, Luciana Verdolim. Com as viagens do governador de São Paulo, João Dória, e do vice Rodrigo Garcia, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, assume o comando do governo do estado até quinta-feira. Marcelo Matos. Cauê Macris promete cortar supersalários nas universidades paulistas. O presidente da Assembleia Legislativa permanece no comando do governo de São Paulo até quinta-feira. O deputado do PSDB assumiu pela primeira vez o Executivo Paulista após as viagens do governador João Dória ao Japão e do vice Rodrigo Garcia a Singapura. Nessa segunda-feira, Cauê Macris cumpriu agenda no seu reduto eleitoral, nas cidades de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Hortolândia. Questionado sobre supersalários na Unicamp, Tucano defende a aplicação do teto. O que nós queremos é toda a transparência do mundo, né? Eu acho que a posição, seja por parte do governo ou por parte do legislativo, e como eu acumulo aqui as duas funções, né, eu acho que tenho tranquilidade para dizer isso, é que todas as posições sejam feitas conforme a lei determina. Se a lei determina que você não pode ter salários acima do teto constitucional, nós não podemos admitir que salários acima do teto sejam feitos também nas universidades, né, no que pese a sua autonomia, né, orçamentária
orçamentária. Cauê Macris recebe pressão dos colegas deputados para a sanção de projetos aprovados na Lesp. Nessa semana, os parlamentares prometem discutir o programa Incentivalto, projeto do governo de São Paulo que concede desconto de até 25% no ICMS para as empresas do setor automotivo que investirem mais de R$1 bilhão em novas fábricas, unidades de produção, produtos, com a geração mínima de pelo menos 400 empregos. E mesmo sem qualificação, o sogro do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi indicado para atuar na Defesa Civil de Miracema, cidade do interior do estado. O destaque é do Rio de Janeiro, com o repórter Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está na Berlinda. A imprensa aqui do Rio de Janeiro divulgou nas últimas horas que o sogro dele arrumou um emprego, mesmo sem capacitação e qualificação, para atuar na Defesa Civil da cidade de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Suspeitas de que a indicação teria sido feita pela primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, casada com o governador Wilson Witzel. Seu Jadir Brandão, sogro do governador, trabalha como agente da Defesa Civil em Miracema, mesmo sem ter formação e instrução para tal. Em primeiro lugar, não mora em Miracema, mora em um município, uma cidade que fica a quase 300 quilômetros de lá. Só aparece para trabalhar 2 vezes por semana no máximo e ganha um salário de mais de R$2.000. Ele é artesão e tem apenas o 1º grau completo. O Palácio Guanabara nega qualquer tipo de interferência ou de influência na indicação de seu Jadir Brandão, sogro do governador do estado do Rio de Janeiro, para este cargo de agente da Defesa Civil no município de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Segundo o governador do estado, segundo o Palácio Guanabara, coube ao prefeito da cidade de Miracema fazer a escolha deste profissional, que não tem qualificação, não tem capacitação, não mora no município, trabalha apenas 2 vezes por semana, ganha mais de R$2.000 e tem apenas o 1º grau completo concluído. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Um dos mais tradicionais destinos turísticos do Brasil, Florianópolis, quer compensar a fuga de turistas argentinos devido à crise econômica no país e conta com a chegada de turistas chilenos para compensar a ausência desses argentinos que se tornaram figuras corriqueiras no verão das praias catarinenses. Pesquisa demonstrou que os chilenos gastam 3 vezes mais que argentinos em viagens ao Brasil. De novembro a março, a expectativa do setor turístico é de que as viagens dos chilenos sejam estimuladas pelas companhias de baixo custo que programam aumento de 14% nos voos. O simulador para obter a Carteira Nacional de Habilitação se torna facultativo no país. A resolução 778 do Conselho Nacional de Trânsito, que define mudanças no processo de formação de motoristas, passou a valer nesta segunda-feira. Entre as novidades estão a que dispensa o uso do simulador para a expedição da CNH e a redução de aulas noturnas para 1 hora aula. Outra mudança é o aumento da validade do documento, que agora passa a ser de 10 anos. E funcionários da General Motors entram em greve nos Estados Unidos. Cerca de 46 mil empregados da maior fabricante de automóveis do país cruzaram os braços nesta segunda-feira em 31 unidades. Filiados à central sindical United Auto Workers, eles reivindicam um novo acordo coletivo para os próximos anos. O movimento é o primeiro registrado nos Estados Unidos em 12 anos. E uma explosão causada por gás propano pulverizou um edifício no estado do Maine, nos Estados Unidos. As informações com a repórter Camila Yunis. Uma explosão causada por gás propano destruiu um prédio no estado americano do Maine. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira e deixou um bombeiro morto e 6 pessoas feridas. A explosão foi tão forte que atingiu um carro que passava pela rua. As construções ao redor também foram afetadas. O prédio de 2 andares abrigava uma organização sem fins lucrativos que atendia pessoas com deficiências intelectuais. A instalação do edifício é recente e tinha apenas alguns meses. A governadora do estado do Maine, Janet
Mills garantiu que será descoberta a origem da explosão e prestou condolências às famílias das vítimas. Meanwhile, our hearts go out to all the families. Entre os feridos há 4 bombeiros, um funcionário da ONG e um motorista de ambulância. O desastre só não foi maior porque os primeiros trabalhadores que chegaram ao local sentiram o cheiro do gás e o prédio foi evacuado antes que todos os funcionários entrassem. A Justiça decretou a prisão preventiva dos 2 seguranças acusados de torturar um adolescente em um supermercado de São Paulo. As informações com Natasha Mazaro. A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva dos 2 seguranças suspeitos de chicotear um jovem de 17 anos em um supermercado na Zona Sul de São Paulo. Os 2 já estavam presos temporariamente há mais de uma semana. O caso veio à tona no início de setembro, quando um vídeo mostrando as agressões circulou nas redes sociais. As imagens mostram um jovem nu com as mãos amarradas e a boca amordaçada, sendo chicoteado em uma sala pequena do supermercado da rede Ricoh. As agressões teriam ocorrido após o adolescente ter tentado furtar barras de chocolate. Os funcionários Davi Oliveira Fernandes e Valdir Bispo dos Santos foram reconhecidos pela vítima como os autores da tortura. Segundo o jovem, essa foi a 3ª vez que ele foi agredido pelos mesmos seguranças. Ele não teria registrado o boletim de ocorrência antes, porque teria sido ameaçado por um dos agressores. Ainda nesta segunda-feira, o Ministério Público denunciou a dupla por tortura, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez, já que a agressão foi gravada por um celular de um dos seguranças. E agora um destaque internacional que vem tendo repercussão no mundo todo. Nani Cox. As Forças Armadas da Arábia Saudita afirmaram que as armas usadas em 2 ataques a refinarias são de origem iraniana. O exército saudita completou que os drones não foram lançados do Iêmen, conforme alegado pelo grupo Houthi, que assumiu a autoria da ofensiva. Os rebeldes estão há 5 anos em conflito com a coalizão militar liderada pelos sauditas e são apoiados pelo Irã. As investigações preliminares foram feitas com auxílio de órgãos de inteligência norte-americanos que compartilharam dados com o país saudita. As apurações ainda precisam ser concluídas, mas o anúncio das Forças Armadas gera tensões após a ameaça de retaliação por parte dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já havia acusado o Irã de ter orquestrado os ataques e tinha avisado que aguardava posicionamento de Riad para replicar a ofensiva. O mandatário iraniano Hassan Rouhani negou que esteja por trás dos bombardeios às refinarias. Rouhani disse que o Iêmen organizou o ataque como resposta às agressões sofridas durante o conflito com a Arábia Saudita. A declaração foi feita ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que fez um apelo para que as autoridades não tirem conclusões precipitadas sobre a autoria do atentado. O russo ainda disse que dispõe de mísseis que poderiam ajudar a Arábia Saudita a proteger o território. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse que a situação está sendo monitorada de perto. Jens Stoltenberg reconheceu que a OTAN está preocupada com as relações que o Irã mantém com grupos terroristas. Para ele, o país é responsável por desestabilizar a região. Being responsible for destabilizing those activities, destabilizing the whole region, and also the Iranian missile program. No último sábado, 2 ataques com drones interromperam metade da produção de petróleo da Arábia Saudita. Quase 6 milhões de barris de óleo cru estão deixando de ser produzidos diariamente, o equivalente a 6% do abastecimento mundial. E agora vamos com o destaque do repórter Renan Porto. Uma comissão da Câmara dos Deputados que discutiu o uso de agrotóxicos foi palco de divergências nesta segunda-feira. A própria terminologia foi motivo de discussões. Os defensores das substâncias entendem que a palavra agrotóxico carrega um sentido pejorativo e defendem o uso de expressões como agroquímicos e defensores agrícolas. A sessão foi solicitada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e abriu espaço para o debate sobre 2 propostas legislativas que caminham em sentidos opostos. O projeto de lei, apelidado pela oposição de PL do Veneno, que facilita a liberação de novos pesticidas sem testes definitivos da Anvisa e do Ibama, e o projeto conhecido como Penara, que busca uma política nacional de redução de agrotóxicos. O projeto criticado pela oposição é da autoria de Luiz Nishimori, presidente da sessão desta segunda-feira.
Ele estabelece que as substâncias já poderiam funcionar de maneira provisória, desde que possuam especificações idênticas em pelo menos 3 dos 37 países da OCDE. O professor do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, Mauro Ozaki, apontou para o fato de que os agrotóxicos cumprem um papel de prevenção de pragas, que está ligado à produtividade. De acordo com Ozaki, para suprir essa queda, seria necessário aumentar o terreno disponibilizado para a agricultura. Nós precisaríamos aumentar 30% da área agrícola para compensar o mesmo nível de produção e manter o mesmo preço constante. E investirmos aí 47 bilhões de reais. No caso da soja, dados da Embrapa indicam que a interrupção no uso de agrotóxicos reduziria em 30% a capacidade produtiva. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, criticou o projeto de Nishimori e defendeu uma política de pesticida menos agressiva e falou em um meio termo com a Penara. E que a gente possa favorecer uma agricultura que possa se modernizar, que possa ter inovação, que a gente dê celeridade aos processos de inovação, sem que isso retire a capacidade fiscalizatória e de análise dos produtos, ao mesmo tempo que a gente garanta a saúde humana, a proteção dos alimentos e a proteção da população brasileira. O projeto de lei 6299 de 2002, apelidado de PL do veneno, foi aprovado em junho pela Comissão Especial por 18 votos a 9 e aguarda para ser votado em plenário. Raquel Dodge defende a autonomia do Ministério Público em despedida da Procuradoria-Geral da República. Em discurso nesta segunda-feira, ela disse que a instituição compreendeu que essa característica é fundamental há 30 anos, ao sair da ditadura militar e entrar na democracia. Dodge declarou, abre aspas, é com independência e autonomia que o Ministério Público cumpre a sua missão constitucional, que fora da ordem democrática não há salvação, fecha aspas. Também acrescentou que sem proteção dos direitos fundamentais não há sociedade justa e sem justiça não há democracia. Durante o mandato, Raquel Dodge rebateu acusações de que não teria contribuído para o avanço da Lava Jato frente aos ataques à operação. Na despedida, na semana passada, lá no Supremo Tribunal Federal, Dodge também fez questão de defender de maneira enfática a democracia no país. Para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal. Vês que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Protejam a democracia brasileira. Preterida pelo presidente Jair Bolsonaro para exercer um novo mandato, a procuradora-geral deixa o cargo hoje após 2 anos na função. Raquel Dodge será substituída inicialmente pelo subprocurador-geral Alcides Martins, que assume interinamente a Procuradoria-Geral da República. Em até 2 semanas após a aprovação do Senado, a expectativa é que seja nomeado para a PGR o também subprocurador-geral Augusto Aras, escolhido por Jair Bolsonaro. Durante a gestão de Dodge foram apresentadas 63 denúncias ao STF e STJ e a procuradora recebeu críticas internas em meio à discussão sobre o fim do auxílio moradia. No total, 53 milhões de reais destinados ao pagamento do benefício tiveram de ser remanejados com a finalidade de cumprir o teto de gastos. O advogado Antônio de Almeida Castro, Cacai, que defende envolvidos na Lava Jato, evita criticar Dodge, mas chama de grave o momento da Procuradoria. Então a doutora Raquel pegou a Procuradoria num momento muito complicado e, do meu ponto de vista, ela deu dignidade à Procuradoria. Ela trabalhou bem, com serenidade, longe dos holofotes, que era a marca característica da Procuradoria. É claro que na base dela ainda assim ficou muito difícil, mas eu quero parabenizar a doutora Raquel pela gestão que fez. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, sempre foi um crítico da Lava Jato. O criminalista Fernando José da Costa avalia que a Procuradoria não avançou e compara o mandato de Raquel Dodge com o do antecessor Rodrigo Janot. Vi no mandato da doutora Raquel Dodge o extremo ao contrário, a não realização de um trabalho de novas colaborações e leniências e uma preocupação com a revogação de muitas leniências de inadimplentes. O
O criminalista Fernando José da Costa considera fundamental que o novo procurador tenha preocupação com os acordos de leniência. Raquel Dodge afirmou que deu ao Ministério Público todos os instrumentos necessários para combater a corrupção no Brasil. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o país com a Desirê Brandes. A terça-feira é mais um dia de tempo firme em praticamente todo o estado de São Paulo. Só nas áreas mais ao sul, principalmente litoral sul, é que por causa da aproximação de algumas instabilidades, a nebulosidade aumenta, pode até chover, mas é muito fraco e localizado. A maior parte do estado de São Paulo permanece sob a influência do ar seco, o que garante o sol e o calorão de novo hoje à tarde. A máxima prevista é de 31 graus para a capital paulista e amanhã esquenta ainda mais. A máxima vai passar dos 32 graus e, por enquanto, nada de chuva, mas tudo indica que bem no fim de semana o tempo muda em São Paulo por causa da chegada de uma frente fria. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brandt da Somar Meteorologia. É com vocês, os estúdios da Jovem Pan. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Agradeço muito a sua companhia durante toda essa manhã e te espero amanhã, a partir das 10 horas. Um excelente dia. Até já. Jovem Pan News.